Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos hoje, nessa quarta-feira, com mais um estudo que a nossa instituição traz, com o tema inquietações corrosivas. Primeiro, nosso Instagram, nosso WhatsApp principalmente aí para que possa estar encaminhando nomes para tratamento à distância, não só para você, como para quem você acha que está precisando, pode divulgar esse número a fim de encaminhar nomes para tratamento. Você pode estar sugerindo temas, questionando algo sobre a nossa instituição. Sempre que a gente visualiza, a gente vai atualizando e respondendo se for o caso, tá bom? Muito bem, nós vamos iniciar um trecho do Evangelho que está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Em seguida, nós vamos fazer a nossa oração e vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Ao final, faremos o tratamento, a oração, os nomes que foram encaminhados essa semana, principalmente para aquelas pessoas que muitas das vezes não podem frequentar presencialmente. A nossa instituição funciona toda segunda-feira, às 20 horas, presencialmente, realizando todos os trabalhos que a instituição realiza, como sempre realizou, trabalho de vibração, de aquelas vibrações à distância, de passe, palestras, tratamento desobsessivo, cromoterapia, os estudos, né? Tanto para quem está iniciando, como para os médicos que já são antigos na casa. Então, um trabalho normal, tá bom? E se a pessoa não puder ou quiser indicar algum nome para tratamento, tá aí o nome, o telefone do WhatsApp, funciona só o WhatsApp, vocês podem estar divulgando aí tranquilamente, tá bom? Nós vamos colocar na tela para vocês o trecho do Evangelho lá de Mateus e o título da nossa palestrinha, do nosso estudo de hoje, Inquietações Corrosivas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção para todos nós, nessa noite de estudo, nessa noite em que a espiritualidade nos traz os esclarecimentos necessários à nossa aprendizagem, ao nosso estudo, para a melhor compreensão dos teus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam nos ajudar a refletirmos em nossa conduta para melhor conduzir a nossa vida, procurando sempre melhorar cada vez mais dentro do programa reencarnatório de todos nós. Que as tuas bênçãos, as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, possam nos envolver a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, então vamos dar início aí ao nosso estudo, com esse título espetacular, que é um estudo que Emmanuel nos faz lá no livro Amanhece. Então nós vamos trazer essa lição muito bacana e vamos encerrar um pequeno trecho no livro Estude e Viva, uma mensagem também da espiritualidade para nosso crescimento espiritual. Muito bem, então vamos projetar para vocês aí. Emmanuel fala dessa maneira, desse estudo que mexe muito conosco no nosso dia a dia, por conta das contingências que estamos envolvidos. Ele fala da fadiga, olha só que coisa interessante. Desequilíbrio entre os maiores desequilíbrios, desequilíbrio entre os maiores desequilíbrios que dilapidam as forças da existência, a fadiga inútil. Olha só a postura, a colocação de Emmanuel em relação à fadiga, que às vezes a gente não para raciocinar. Esse cansaço, né, que a gente tem ao longo da vida, oriundo aí da rotina. Um dia nós vamos trazer aqui um texto, um estudo sobre a rotina. A gente reclama tanto, nossa vida cotidiana, nossa vida de rotina, a vida é muito chata, muito ruim com a rotina. Qual a visão da espiritualidade? Vamos trazer, estamos preparando um estudo voltado com esse tema. E Emmanuel, então, de maneira espetacular, ele fala da fadiga, que a gente vê, muitas das vezes, não para raciocinar e para estudar. Prossegue ele, então,
explicando aí a questão da fadiga inútil. Fadiga inútil, vai ele. Semelhante cansaço vai se alastrando e ganhando áreas. Qual áreas? Olha só, comparece essa fadiga, esse cansaço, comparece na retaguarda dos fichários dos consultórios e nosocômios, né, nos hospitais, o fator desencadeante de numerosas enfermidades. Olha como esse cansaço, essa fadiga inútil nos leva a doenças. Por trás de grande contingente dos desastres de trânsito, olha o que essa fadiga é capaz de fazer e provocar. Desastres de trânsito, na fase de muitas segregações carcerárias, por motivos e infrações e delitos, por motivo a infrações e delitos, e no âmago de muitas resoluções infelizes que acabam em suicídio ou frustração. Olha só, como que essa fadiga inútil é destruidora. Quem de nós já não reclamou desse cansaço, dessa fadiga que nos persegue, que sempre temos? Então é uma reflexão espetacular para que a gente possa avaliar esse sentimento. Sabe por que é interessante avaliar? Porque Emmanuel vai explicar que fadiga é essa. Ela vem de onde? Será que é do cansaço físico? Da labuta nossa diária? Né? Da nossa corriqueira vida de trabalho, de tarefas? Olha e vamos nos impressionar com a palavra de Emmanuel. Olha o que ele fala. É imperioso considerar, porém, que esse tipo de cansaço, de fadiga, de exaustão, não procede do trabalho físico que se ergue. Ou seja, essa fadiga inútil, ele não está falando que você não se cansa. Que o trabalho braçal, né, diário, não traz fadiga, cansaço. Mas lembra, ele está falando da fadiga inútil. E ele então coloca aí, ó. É imperioso considerar, porém, que esse tipo de exaustão não procede do trabalho físico que se ergue quase sempre por alavanca de refazimento renovador. Olha que interessante o cansaço físico, o cansaço natural, vamos falar assim, oriundo das consequências de nossas ações, e que ele nos provoca um repouso, um refazimento de energia. Muitas das vezes saímos em determinados ambientes, em ambientes da natureza, enfim, sai para comer uma comida diferente, né? Um passeio. Então isso nos alavanca, por isso que ele fala alavanca de refazimento renovador, que é natural. Agora ele está falando da fadiga inútil, que não é provocada por esse trabalho físico. Não, essa fadiga não procede do trabalho físico. Aí ele vai falar de onde vem esse cansaço. Olha só, nós até colocamos em destaque. Então, ó, ele não se ergue do trabalho físico, e sim de inquietações corrosivas, oriundas da caça de gratificações inoportunas no
imediatismo da experiência humana ou em manifestação de rebeldia ou inconformidade. Quando a gente estuda lá as questões energéticas, fluídicas, quando nós estudamos aqui sobre a questão mental, o desgaste mental, aí são essas inquietações que corroem o nosso campo íntimo, o nosso campo energético. Oriundas, vamos lá, da caça de gratificações inoportunas, no imediatismo da experiência humana, onde queremos mais, queremos vantagens, queremos gratificações daquilo que fazemos, do favor que prestamos, do auxílio que damos, da caridade que fazemos, que no fundo não é caridade. Vamos estudar aqui também a caridade verdadeira, aquela que não cobra, que você faz por desinteresse, não cai nessa inquietação corrosiva, anulando aquele ato que muitas das vezes poderia ser um ato grandioso, ou rebeldia, ou inconformidade. Isso tudo nos desgasta profundamente. Lembremos que o exemplo mais comum dentro do movimento, dentro da doutrina, quando a gente fala lá do Nosso Lar, de André Luiz, lembra que André Luiz foi considerado um suicida e ele não se matou. Ele não entende, no primeiro momento, como as entidades que o perseguiam o chamavam de suicida. Como suicida se ele não tirou sua própria vida? Então tá aqui. Temos vários mecanismos, tá aí alguns que Emmanuel está colocando, onde isso consome energia, onde isso tira o nosso tempo de vida, porque corrói, consome as energias mentais, consequentemente as energias que nos move em torno de nós. E ele vai nos aconselhando assim, olha só, quanto puderes, usando bondade, tolerância, auxilia a enxugar as engrenagens do cotidiano. Esse é diário, gente. É contínuo. Lembra do que nós já falamos aqui, nós não viemos de brincadeira para cá. Aqui não é uma colônia de férias. Nós estamos num trabalho fenomenal de resgate de erros do passado, de nossas vidas, de erros reencarnatórios, de vidas anteriores. Por isso que ele fala em enxugar, né, através da bondade, da tolerância, do auxílio, nas engrenagens do cotidiano. Nós vamos precisar sempre disso, ao longo de toda a nossa vida, expurgando-as de quaisquer resíduos de pessimismo, azedume, deixados aí pelas aflições desnecessárias. Aflições desnecessárias. Quantas condutas cometemos, quantos atos temos na vida que não fazem parte do nosso programa reencarnatório, correm por nossa conta. É duro falar isso e repetir isso, mas estamos aqui ao nosso papel, de que ninguém reencarnou para errar. Ninguém reencarnou para falhar. Deus não coloca fardo pesados em ombros frágeis. Porque nós não viemos para falharmos. Essa que é a verdade.
Quando a espiritualidade programa a nossa reencarnação, por isso, longo tempo, geralmente, cada caso é um caso, nós ficamos no plano espiritual 50, 60, 70, até mais, dependendo da programação de cada um, onde a espiritualidade faz uma programação delicadíssima para não errar. É medido as condições que nós damos conta. Tudo que nós passamos no campo provacional, poderíamos sairmos vitoriosos. Mas quantas coisas nós criamos para nós mesmos, complicamos a nossa existência. Outro dia nós falamos aqui até de um caso que está lá no livro Os Mensageiros, o caso Otávio. Quem tem acompanhado o nosso trabalho vai lembrar que Otávio, lá no livro Os Mensageiros, ele não tinha compromisso matrimonial na ficha reencarnatória dele. Está lá nos Mensageiros. E ele é obrigado a casar em função de uma gravidez não programada. Na época do namoro, ele se envolveu com uma senhora, com uma mulher, que o obrigou, principalmente naquela época, Luiz de André Luiz, desse início da década de 40. Imagine quanto tempo não aconteceu antes para ele poder estar relatando para nós. Não estava na ficha reencarnatória dele. Quando você lê o capítulo todo lá, tu vai entender. Ele tinha outros compromissos importantes e que a vida o tentou com que ele prosseguisse na execução. Então não é de se estranhar quando Emmanuel fala aqui aflições desnecessárias. Ué, porque nós complicamos muito a nossa vida, ao passo que nós precisamos de simplicidade, de tranquilidade, porque o próprio programa reencarnatório, ele já é um programa delicado. Olha o que Emmanuel fala na sequência, para não achar que é coisa da nossa cabeça. Olha só o que ele fala. Ninguém se corporifica na Terra, ninguém reencarna sem planos de trabalho. Para ninguém falar que é coisa da nossa cabeça. Aí, ó. Ninguém se corporifica na Terra sem planos de trabalho, sem ficha reencarnatória, sem uma programação pré-definida, no qual nós, de acordo com a condição de cada um, participamos desse programa. Muitos de nós imploramos os itens que nós estamos vivendo no campo da provação e da expiação. Muitos de nós. Quando nós chegamos num plano espiritual após o nosso desencarne, entramos num processo de consciência chamado visão panorâmica do nosso passado. E quando chegamos à conclusão de que perdemos tempo, de que nós não aproveitamos uma programação muito bem elaborada pelos espíritos superiores, espíritos de luz, quando reconhecemos que por culpa nossa nós não conseguimos cumprir parte ou grande parte desse projeto reencarnatório, nós entramos em desespero. Nós entramos em desespero. E é isso que acontece, tá aí. Ninguém pode projetar, por favor, ninguém se corporifica na Terra sem planos de trabalho, com vistas ao próprio burilamento. Ninguém vem para não reformar interiormente. Os problemas que nós estamos vivendo, passando, as dificuldades da vida, são importantíssimos, foram programados pelos mentores juntamente conosco. E nenhum trabalho de sublimação, de elevação, de purificação, se verifica sem os testes respectivos.
de acordo com a nossa dívida, de acordo com a nossa condição de suportar. O ombro vai suportar aquilo que dá conta, ou seja, aquilo que veio, aquilo que se programou, faz parte. Nós viemos, não tem justificativa para reclamarmos da vida. Ninguém. Pode ter a provação que for, pode ter a vida que for, pode ter a dificuldade que for, no campo material, no campo sentimental, no campo familiar, no campo de trabalho, no campo profissional. Não tem. Tudo está certo dentro do plano divino. Inclusive os erros que nós colocamos. Ou seja, quando ele falou para nós aí das aflições desnecessárias, porque a vida, Deus nosso Pai, através do mecanismo da vida, deixa que criemos essas aflições desnecessárias, que criemos as dificuldades desnecessárias, que complicamos desnecessariamente. Porque temos que aprender. Temos que aprender a obedecer o programado. Quando Otávio assumiu esse compromisso por conta dele, a vida deixa prosseguir, porque não tem como interferir nessas ações. Tanto que quando você estudar lá os mensageiros, o caso Otávio, você vai ver que durante a vida toda dele, a espiritualidade superior, os mentores que programaram a sua reencarnação, não o abandonam em relação ao compromisso, que tentam, por tudo, que independente do compromisso que ele assumiu particularmente, vamos colocar assim, que ele cumprisse com um programa pré-estabelecido. E por que que André Luiz coloca esse caso lá no Mensageiro? Porque ele consegue falhar. Com toda a assistência recebida, as orientações intuitivas, os conselhos através dos sonhos, os desligamentos do corpo físico no plano espiritual, tudo isso nós temos. Independentemente da crença religiosa, independente de você acreditar, independente de você ser espírito ou não, todos nós, a vida dá um jeito das orientações, dos avisos, dos chamamentos chegarem na nossa vida. Nos passos de outras pessoas, através dos mecanismos noturnos do sono e desligamento do corpo, através dos campos intuitivos. A vida dá um jeito para que amanhã, quando fizermos a nossa revisão panorâmica, não tenhamos condições sequer de reclamar a falta de assistência recebida. Então, meus irmãos, são testes, provações que nós precisamos passar, porque é Ele que vai trazer a nossa edificação, o nosso burilamento, a nossa sublimação. Coloca aí, Mateus. Esse projeto reencarnatório é para isso, para burilarmos, para sublimarmos, através das dores, das provações e expiações, das dificuldades naturais que nós já estamos passando. Não adianta reclamar, não adianta falar que não acredita, não adianta falar que não aceita. Os mentores não vão modificar o nosso programa. Uma vez lançado, não tem retorno. A não ser que nós, por conduta própria, violamos esse mecanismo. Por isso que Emmanuel e a espiritualidade num todo nos fala que o pior ato da vida que nós podemos cometer é o suicídio. É o único ato, em seguida o aborto, é o único ato que nós violamos e conseguimos destruir aquilo que a espiritualidade superior tão longamente e tão bem
projetou em nossas vidas. Meus irmãos. Hoje nós entendemos porque o pior ato do ser na face da terra é o suicídio. E Emmanuel ainda coloca, né? Não, quando eu falo Emmanuel, toda a espiritualidade. Em seguida vem o aborto. Então, meus irmãos, temos que entender que temos um programa no qual nós participamos. Nós temos a noção espiritual completíssima de que os processos que passamos, dores, as dificuldades de convivência, problemas no trabalho, os problemas no lar, na instituição, todos junto aos vizinhos, onde quer que nós vivamos, fazem parte. Até aqueles no qual a vida deixa que compliquemos mais, porque é uma maneira que tem de aprendermos, temos que obedecer, aprendermos a seguir regras, a obedecer a hierarquia em relação aos mentores para conosco, e em relação à vida do mundo. Emmanuel prossegue ainda. O vínculo amargo, o desafio ao entendimento, a visita da tentação, eu adoro-se essa expressão, fizemos um estudo aqui já, foi a aula número 6, nós já estamos na aula 139 essa. Na aula número 6, nós falamos da tentação. É um tema espetacular para a gente poder que nada acontece por acaso. Nós temos que ser provocados, gente, pelos pontos frágeis que trazemos de outras vidas. Nossa, como isso nos ajuda a compreender. Prossegue ele, um instante de renúncia ou o tempo de crise são trilhas de acesso às conquistas da alma, o vínculo amargo, a nossa convivência, e ele não fala aqui especificamente da família, mas de toda a convivência que nós temos. O desafio da vida num todo, ao entendimento, a visita da tentação, o instante da renúncia ou o tempo de crise são trilhas de acesso à conquista da alma. Temos que caminhar trilhas. Temos que caminhar. São roteiros. Não estranhemos, não. São roteiros para nos disciplinar. E Deus, nosso Pai, que nos ama tanto, deixa que a gente é crescente ainda por conta própria do que ele chama aqui de aflições desnecessárias. E que, se não corrigirmos, vai causar aqueles danos todinhos. Doença, enfermidades, né? Busca de tratamentos hospitalares, desequilíbrio de toda a natureza. Porque nós descompensamos o nosso campo energético. Nós consumimos, corroemos as energias que fazem parte do nosso tempo de vida. E vamos chegar, como André Luiz, como suicidas inconscientes, que são aqueles suicidas que não se mataram, mas perderam tempo e desencarnam antes do. Tudo são conquistas da alma. Temos que olhar com bons olhos, com entendimento superior. Se Deus, nosso Pai, tem um controle de tudo, se a espiritualidade do bem, que é a nossa família verdadeira, nossa família espiritual, nossos anjos da guarda, espíritos familiares, eles deixam, estão vendo e deixam acontecer porque necessitamos. Nós precisamos entender isso. Prossegue Emmanuel, não admitas a dificuldade ou a tribulação como sendo pancadas de angústia, esterilizando-te a vida espiritual. Olha só. Não admitas a dificuldade ou a tribulação
como sendo pancadas de angústia, esterilizando-te a vida espiritual. Não vamos admitir, gente. Como não admitir? Fazendo o diferente, fazendo o contrário, renovando a nossa mente, aceitando os compromissos que nós concordamos antes de reencarnarmos, darmos sequência de maneira vitoriosa, porque assim nós estaremos cumprindo com o que prometemos. Assim nós estaremos na caminhada, na trilha correta, sem sair da rota programada, lançada pela espiritualidade. Aí Emmanuel fala assim: recebe-as por lições que te procuram o campo íntimo. Porque tudo converge em reforma interior, burilamento íntimo. Recebe-as por lições que te procuram o campo íntimo, observando o que dizem pelo idioma inarticulado das provas. Olha aí, tá tudo certo. É necessário, estamos no caminho certo. Quando as provações chegam, quando as dificuldades surgem, isso é para burilamento íntimo. Você não quer? Quem de nós não quer evoluir? Não quer eliminar todas essas mazelas nossas do passado reencarnatório? Quem de nós não quer isso? Burilamento íntimo é o que nós precisamos, estamos aqui para isso. É forma interior, evolução. De que maneira? Precisamos de quê? Está aí a lição que Emmanuel nos traz. E ele encerra essa lição espetacular. E, agindo com paciência e esperança, serenidade e abnegação, imunizar-te-ás contra as calamidades do cansaço vazio, inútil, preservando a ti mesmo e auxiliando aos outros, a fim de se firmarem com segurança na ascensão para Deus. Confiemos que ao final vamos atingir os objetivos. A recompensa do trabalhador fiel e justo, ela existe. Mas para isso nós precisamos agir dentro dos preceitos evangélicos que recebemos, que estamos estudando aqui. Nós precisamos, para fortalecer essa ideia, nós pegamos lá em Estude Viva essa lição de número 55, de André Luiz. Ele fala assim: na hora da fadiga, se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. Olha só. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. E se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Olha que espetáculo! Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Olha só. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. É possível. Quando a espiritualidade
fala isso para nós, é confirmando a necessidade nossa que temos de evoluirmos. E ele finaliza assim no trecho que nós selecionamos. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que certa feita asseverou positivo à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir num dia consagrado ao descanso. Sábado, lembra lá da passagem? E ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Que está lá em João capítulo 5, 17. Nós trouxemos esse estudo também. Então, meus irmãos, confirmando nessa segundo trecho de mensagem que trouxemos, a vida dá um jeito de nos ajudar. E ele confirma que quando passamos por essas dores, essas dificuldades, alguém que nos ama e que confia em nós, ao alcançarmos, né, vida melhor. O que é isso? Evolução, burilamento íntimo, conquistas espirituais. E que só depende de nós, porque a vida, a espiritualidade que nos acolheu e nos ajudou no nosso projeto de vida aqui na Terra, ela não se ausenta nunca. Podemos distanciar deles, mas eles não distanciam de nós. Eles nos amam. É tarefa deles nos acompanhar, nos incentivar, não fazer por nós, mas nos dar as condições para que façamos por esforço próprio. É isso que a espiritualidade espera. Quando ele coloca aqui que esse amigo, esse apoiador, esse alguém é Jesus, mostrando toda a pleiade de espíritos que comandam a vida por amor a nós. E esperamos então que correspondamos a todo esse amparo que temos, a toda essa assistência imensa da espiritualidade que, independente da nossa postura e conduta, eles não nos abandonam. Até o final da nossa trajetória. Eles vão tentando, fazendo igual fez com o Otávio, lá no Mensageiros. Eles vão tentando, vão mandando mensagem, mandando orientação, mandando intuição, nos leva para conversar no plano espiritual, nos manda pessoas para conversar conosco, para nos colocar no caminho do bem, na retomada da nossa vida, da nossa trilha, até o fim da existência. Dura quando nós não correspondemos, a vida nos chama ao retorno ao mundo espiritual, vem o processo de revisão mental, a revisão panorâmica. Aí, quando nós não cumprimos, né, dentro do esforço máximo nosso, a consciência nossa entra em parafuso, aí lutamos, voltamos a lutar no plano espiritual para um novo programa reencarnatório, e sabe lá quando vamos ter a chance de retornar de novo, porque só assim é que vamos alcançar as escaladas evolutivas necessárias para habitarmos esse universo de vida melhor, que é o mundo espiritual numa condição mais evolutiva. As bênçãos dos mestres, o amor de Mãe Maria Santíssima e de todos os mensageiros de luz que nos acompanham, possam nos abençoar, a fim de que possamos prosseguir, tentando captar o máximo desses recursos através do estudo e através desse campo de luz que chega para nós. Um abraço a todos. Nós agora vamos fazer a nossa oração, convidamos a todos a orarmos juntos em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento de. Querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez nós te rogamos teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, em favor de todos os nomes que mandaram para tratamento à distância, os companheiros tão necessitados de amparo, de auxílio, e o teu amor, o amor dos mensageiros de luz, possa visitar a cada lar, não só aos que mandaram os seus nomes, mas também a todos aqueles encarnados e desencarnados que sofrem, que estão em agonia, em sofrimento profundo,
a fim de que o teu amor possa trazer o consolo, a esperança para dias melhores espiritualmente. Saibamos entender que a vida tem suas provações, suas expiações, suas dificuldades naturais que necessitamos para o nosso crescimento. Por isso, Senhor, por isso, Mãe amada, te rogamos bênçãos para nos fortalecer a enfrentarmos todos esses processos tão necessários ao nosso crescimento espiritual. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, amigos, está aí então o trabalho dessa semana. Vamos mostrar para vocês agora o trabalho social que nós realizamos, que é a distribuição de cesta básica, os itens que compõem a cesta básica, o trabalho de enxoval que não para, né? Toda segunda-feira na nossa instituição tem um atendimento a partir de 2 horas da tarde, tem um atendimento das mães, né? Nós estamos adequando o nosso ambiente do posto lá na Nova Colina para poder realizar esse trabalho lá junto com as crianças e com as mães, todo o trabalho social, né? E vamos também realizar esse trabalho do enxoval. Mas tá aí os itens que compõem. Hoje nós estamos funcionando na nossa sede, que é na quadra 4, onde é o Grupo Espírita, né? Tá aí os itens do enxoval e aqui os dados para você poder doar para nós e distribuir para os seus amigos que possam contribuir conosco. Ou só conseguimos fazer esse trabalho quando recebemos os recursos para isso, ou os itens que você também pode doar. Assim que a gente consegue atender essas famílias, em torno de 80 a 100 famílias, nós trazemos as fotos aqui para você comprovar e ver aquilo que foi feito da sua doação. Tá bom? Tá aí o nosso Instagram, o nosso WhatsApp de novo, para você curtir o nosso vídeo, dar lá o sinalzinho, o joinha, o sininho, tá bom? A fim de que possamos ajudar a divulgação do nosso trabalho, não só do estudo, mas como o nosso trabalho social. Que as bênçãos do Mestre estejam conosco. Até a próxima quarta, às 20 horas, com um novo tema de estudo para todos nós. Abraço a todos e até lá.